Oi, gente, bom dia. A gente está começando mais um episódio de podcast. Meu nome é Manuela. E eu sou o Miguel. E hoje a gente está com o nosso convidado, Gilberto Costa. Se apresenta, pai. Tudo bem aí? Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, né? Eu sou o vereador Gilberto Costa, aqui de São Caetano, por 6 mandatos. Eu sou recordista de mandato aqui na nossa cidade. E que orgulho, que prazer eu poder estar aqui dando e bater esse papo com vocês nessa ideia fantástica do OscarCast. Maravilhoso, viu? Olha, parabéns. Quero que vocês todos que estão envolvidos nesse projeto recebam carinhosamente do Gilberto Costa meus parabéns. Muito obrigada, é uma honra ter você aqui com a gente. Não só você, mas como os outros que vieram. E eu vou começar com uma pergunta. Quais foram os principais projetos que você fez desde o começo de seu mandato? Tem bastante. É porque o vereador ele trabalha com algumas linhas constitucionais que nem sempre é o projeto em si que vira mais um requerimento, uma indicação, o bate-papo com o prefeito, o bate-papo com o governador, o bate-papo com o senador, com o deputado federal. Então tem diversas formas do vereador apresentar seus trabalhos, não só especificamente projetos de lei, mas projetos em si. Então vou te dar um exemplo. Quando eu em 96 ganhei a minha primeira eleição, em 97 havia um questionamento em São Caetano muito grande, que a gente tinha o ITBI, o Imposto sobre Transações Imobiliárias, mais caro da região. E aí eu peguei e fiz uma indicação. Fui então ao prefeito Tortorello na época, pedindo a redução dessa alíquota, que era naquela época de 3%, passou para 2%. E até hoje esse benefício, ele está na cidade, é muito grande esse benefício, porque dependendo do valor do imóvel, veja a economia que gera para quem compra ou para quem vende o imóvel. Então, um dos projetos que eu tenho muito prazer em falar. Outro projeto, que é de minha autoria, que aí eu deixo aqui para vocês, jovens maravilhosos, é o Agente Jovem. O Agente Jovem nasceu das minhas mãos quando o prefeito Tortorello almoçou eu, o prefeito Tortorello e o prefeito de São Vicente, o Márcio França. O Márcio França hoje é ministro de Estado. E o Agente Jovem fui eu que fiz, porque nós éramos do mesmo partido, eu e o Márcio França, então prefeito de São Vicente. E nós trouxemos o prefeito de São Vicente, almoçamos com o prefeito Tortorello e eu recebi a autorização para fazer o projeto. Segundo, outro projeto que eu deixo para a marca de São Caetano do Sul é o Agente Sênior. Agente Sênior é um projeto que gera emprego para os idosos acima de 65 anos, que eu idealizei. E naquela época, quando eu apresentei o projeto para o prefeito Auríquio, eu apresentei como agente da terceira idade. E o prefeito Auríquio, já modernizando as palavras, um prefeito moderno, disse: Gilberto, o projeto é ótimo, nós vamos implantar, a gente vai gerar emprego para as pessoas da terceira idade, mas eu vou mudar só o nome. Eu vou denominar Agente Sênior, mas a autoria é minha. E esse projeto nasceu no pensamento de tirar as pessoas da ociosidade. Porque quando você fica parado, você tem a tendência de ficar meio deprimido, usando medicamento, porque você acha que você está meio inútil. E eu queria dar a essas pessoas que elas pudessem se sentir útil e ainda colocando dinheiro no bolso deles. E aconteceu, é um dos melhores projetos que nossa cidade possui até o dia de hoje, muito procurado. Então você tem o Agente Jovem e o Agente Sênior, que são ideias do vereador Gilberto Costa. E trazendo bem para hoje, eu aprovei a semana passada o Dia do Mestre de atividades esportivas. Então hoje nós vamos homenagear, a partir do ano que vem, os mestres, pessoas que ao longo do tempo, ao longo do ano, sempre trabalhou
na atividade esportiva como aluno, depois como professor e agora nomeado nas suas academias mestres, e a gente vai homenageá-los. Alguns projetos, entre vários outros. Essa escola aqui, o nome dela tem Oscar Niemeyer, uma homenagem ao arquiteto que idealizou Brasília. Sim. Eu sou brasiliense. Vocês estão entrevistando... Nasceu em Brasília. Nasci em Brasília, perfeitamente. E aqui tínhamos o Colégio Eduardo Gomes. Sim. Certo? O Colégio Eduardo Gomes desceu lá para o bairro Cerâmica Santo Antônio, e na reunião aqui, para sair o Eduardo Gomes, o prefeito Tortorelli implantar a escola aqui, que na sequência foi o prefeito Aulíquio, eu fui predominante na decisão, porque eu estava na reunião do conselho, quando eles me perguntaram, nós devemos descer? Lá não é área de enchente? Eu disse, deve sim, porque lá vai se desenvolver. E o Eduardo Gomes desceu para aqui ser ocupado com essa bela escola que está no dia de hoje. Tem a minha participação intensa. E para concluir só mais uma fala, que está ligada à educação, o colégio, o CEMEF, lá embaixo, que tem o nome da família Tortorello, era uma garagem, ali era a garagem municipal. E fui eu que fiz a indicação para o prefeito Tortorello construir a escola. E um outro projeto na área da educação, só para a gente falar de bolsa de estudo, o AEC, o Auxílio Complementar Educacional, essa indicação, essa conquista do meu mandato. Por que eu idealizei esse projeto? Nós tínhamos os alunos indo para o mundo universitário, fora de São Caetano, porque São Caetano não tinha o curso, e eles precisavam de um apoio. E naquela época eu consegui aprovar o AEC com um valor de R$600 como bolsa de estudo para ajudar esses profissionais que iriam se formar através da educação fora do nosso município. Exemplo, arquitetura não tinha aqui, moda não tinha aqui, e a gente ajudava com esse complemento financeiro. Muito bacana. Entre diversos outros, mas eu citei alguns, né? Muitos projetos bacanas. Muita. Você pretende ser prefeito? Você pretende lançar seu cargo? Todo o político que não pensa em crescer, ele fica estagnado. Sim. Se ele fica estagnado, ele caminha para trás, porque o tempo come, né? O tempo ele é cruel. E eu pretendo, claro, eu tenho idade para isso, tenho experiência para isso, claro. É um sonho, é um desejo poder governar uma cidade como a nossa, que é considerada uma das melhores cidades do país. Um orgulho. Sim. Tem projeto, sim. Deus quiser. Uma coisa, você já falou do projeto Sênior, eu acho esse projeto que você fez muito legal, porque ajuda muitos idosos principalmente aposentados, porque muitos deles acabam entrando em estados de depressão por se sentir que está sendo sustentado por outra pessoa que não está ajudando. E tem uma coisa, Miguel, você colocou o lado saúde e tem um lado financeiro. O uso de medicamento dessas pessoas que trabalham no agente sênior, ele cai violentamente, porque ele usava o medicamento como impulso, e esse medicamento sai de cena para entrar o quê? Trabalho. Sensacional, sensacional. Eu tenho prazer em falar desse projeto, porque ele é oriundo da minha mão. E falando de projeto, assim, você tem algum projeto que você está com... Você pretende, no futuro, adicionar para a nossa cidade? Eu conquistei recentemente, já anunciado pelo prefeito Tite Campanella, inclusive que esteve aqui batendo esse papo com vocês, né, no podcast, eu conquistei agora, ele anunciou a construção da primeira escola de programação e tecnologia do nosso município público do país, na Avenida Goiás, onde hoje é o SEDUC. O SEDUC sai de lá, vai para a Rua Alegre 443 e entra a primeira escola de programação e tecnologia público gratuito do país em São Caetano do Sul.
projeto, indicação e conquista do vereador Gilberto Costa. Isso serve para quem quer ir para o mundo da inovação. A gente prevê que essa obra fique pronta no final do ano que vem, com certeza. 2026, o prefeito Tite Campanella estará entregando essa conquista do meu mandato. Que bacana, legal, parabéns. Obrigado. Obrigado. Legal. Uma coisa, a segurança pública é uma coisa que tem preocupado muitos moradores. Você tem alguma iniciativa nesse setor, alguma ideia, algum projeto? Ideia a gente tem bastante, né? Sim. Ideia a gente tem um monte, porque a gente pensa todo dia, né? Então, por exemplo, quando a gente vê as nossas bases da Guarda Municipal, elas não estão com pessoas, porque os guardas estão circulando. A gente quer aumentar o contingente, porque eu acho importantíssimo que a gente tenha essas bases com os homens, né? Que são nas fronteiras, nas divisas do nosso município com outros municípios, tentando fechar a cidade ao máximo. E mais que isso, São Caetano vai receber agora o reconhecimento facial, que eu apoiei 100% essa atividade, essa atitude do prefeito Tite Campanella, que se você tem, então, o reconhecimento facial, a pessoa entra na cidade e as câmeras já te identificam, Miguel, quem é você, quem é a Manu, e se tem dívida com a justiça, você tem que ter os homens para ir buscá-los. E aí entra um novo concurso que a gente está pedindo para aumentar o contingenciamento dos nossos guardas municipais, ok? Mas, então seria mais homens, mais contratações, mais concurso, com um apoio integral a esse novo projeto que São Paulo deu certo, que é o Smart Sampa. Nós vamos ter o Smart São Caetano, que deve começar a operar o mês que vem na nossa cidade. Fora isso, você tem aí, é uma pena a gente falar sobre isso, mas eu acho que uma coisa que está incomodando a nossa cidade são os moradores de rua. E tem um morador de rua que é por deficiência, tem um morador de rua que é por problemas mentais, mas tem um morador de rua que é um malandro. E a gente tem que tirar esse povo daí. Sim, nossa segurança. É nossa segurança. A gente não conhece. Isso. E esse povo, eles estão deixando a gente mais temerosos. Então eu estou pedindo uma ação muito forte em cima dessas pessoas, para a gente saber quem é que precisa de apoio e quem é o malandro. O malandro ele tem que ser detido, porque senão ele faz mal para o próximo. São Paulo está fazendo isso, né? A tal de Cracolândia, ela está sendo muito bem vigiada, policiada, porque ali tem as pessoas que precisam de apoio, mas tem as pessoas que estão infiltradas lá para fazer o mal, né? Venda de drogas, armamentos, sexualidade e outras coisas, né? E uma outra... Tem esse lado ruim, né? E esses catadores também de lixo na nossa cidade, que eles recolhem o lixo reciclado, que eu estou pedindo que a prefeitura cadastre todo esse povo para a gente saber a origem deles. Nós não temos nenhum, pelo que eu me lembre, que mora em São Caetano, eles são de fora. Quando eles entram na nossa cidade, nós precisamos saber quem são eles. Então a gente tem que ter o cadastro e tem que dar um jaleco para eles serem identificados pela população, dizendo, olha, este aí tem autorização nossa para trabalhar na cidade, tá certo? Porque nós sabemos a origem dele. E o malandro? Tirar daqui, porque também tem malandro infiltrado aí, viu? Então são algumas atitudes que a gente entende que resolve, que ajuda. E Brasília agora está dando, através do Senado, uma grande mudança no conceito de segurança com as guardas municipais. Eles vão aprovar um decreto-lei que os guardas municipais poderão atuar como polícia. Recentemente, o Supremo, ele outorgou isso, mas está gerando muita discussão. Então o Senado entende que isso tem que ser feito mudança constitucional e está tramitando lá
no Senado Federal já está em fase de aprovação que definitivamente os guardas municipais possam ser e atuar como polícia. Isso vai ajudar muito, Sim. principalmente a nossa cidade. Nossa segurança, nossa cidade, sim. É o meu olhar, tá? Sim. Como você falou que você nasceu em Brasília, o que te trouxe para cá para São Caetano? Quando eu vim para cá foi porque eu tive a perda da minha mãe. Eu era muito jovem, eu tinha 13 anos. E aí minha mãe faleceu e minha irmã mais velha morava aqui, em São Caetano. O marido dela trabalhava na GM. E ela, no intuito de me agasalhar e de me proteger, veio comigo para São Paulo para me terminar os estudos. Mas São Paulo, até então, era São Paulo. Era São Paulo, São Caetano do Sul. E eu vim morar aqui para terminar essa fase da pré-adolescência, adolescência para a fase adulta dos meus estudos. E acabei ficando. Estou aqui há 47 anos. A cidade me acolheu. Eu tenho muita gratidão por São Caetano. E nessa época você já pensava em política, essas coisas? Manu, Como começou? Como é que começa isso? Quem é político por natureza, por vocação, nasce político. Eu nasci político. O tempo transcorre, o tempo desenvolve isso dentro da gente. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que é psicóloga. Isso está nela. Depois você vai crescendo e vai desenvolvendo isso e aí você se forma. E eu brinco muito que quando eu nasci, eu não chorei, eu já pedi voto. É uma brincadeira, mas porque eu nasci com dom, eu tenho a vocação política, né? E aí você encontra um, encontra outro, conhece um, aí vai se identificando e vai caminhando naturalmente. O meu encaminhar para a política foi natural, não foi forçado, fui eu que procurei o partido, fui eu que procurei a classe política, porque aquilo me chamava. Sim. É igual a música, é igual a dança. De repente você está em casa, você está cantando, aí sua mãe escuta, teu pai fala, nossa filha tem vocação, nosso filho, vamos levar para fazer um curso de música, de canto, e Vai evoluindo essa naturalmente. Vocês podem perceber que tem dois políticos, o político de vocação e o de ocasião. O de vocação fica, sempre, porque ele nasceu e vai terminar sua fase de vida aqui com essa vocação política. E aqueles de ocasião vêm e depois somem, porque não era vocacional, era só de ocasião. Entendeu? Entendi. Quais ações você defende na área da saúde do município? Tem bastante. Tenho orgulho de falar sobre isso. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá, eu visitei o mais novo complexo da pessoa com deficiência, que vai ser entregue para a nossa população no próximo mês. Maravilhoso. Tratamentos de fono, fisioterapia, psiquiatria, psicologia e tantas outras coisas mais. E eu posso te dizer que apoiei esse projeto integralmente. E ele foi construído e está em fase final, onde era a Fundação Annie Sullivan, que eu fui do conselho da Fundação Annie Sullivan no ano de 97 e 98. Então, isso é tudo saúde. Claro, nós vamos estar olhando as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, porque lá vai ter um complexo de reabilitação dentro desse espaço, mas tem o meu apoio, tem o meu dedo, tem o meu aval, e isso é oriundo do governo Auric, que está sendo prontamente terminado pelo governo Tite Campanelli, que o mês que vem entrega para a nossa população. E agora eu pedi a construção do pronto-socorro 60+, que talvez não venha com esse nome, vai vir como hospital de retaguarda. Eu quero dar um atendimento separado do pronto-socorro nosso e da nossa UPA, o atendimento para quem tem 60, 70, 80, 90, 100 anos, separado. É a maior fatia da nossa população. Eu acredito que eu vou ter êxito nesse trabalho aqui no antigo Hospital São Caetano, montar hospital de retaguarda com atendimento preferencial
para a nossa terceira idade. Consequentemente, nós vamos diminuir a frequência do nosso povo lá no pronto-socorro e na UPA. Quem mais frequenta hospital é a terceira idade. E a nossa terceira idade, nosso povo, merece total respeito da classe política, da população em geral, mas de nós políticos, porque foram eles que construíram essa belíssima cidade chamada São Caetano do Sul. Foram eles que iniciaram, né? Dei 2 projetos assim, rapidamente. Tá? E sobre resultados e desafios? Quais foram suas maiores conquistas? Acho que todas as conquistas são resultados e desafios, né? Mas, por exemplo, São Caetano tem uma particularidade que é as enchentes. Sim. Né? E quando a gente está nas divisas do nosso município, principalmente ali, Nova Gerte, São José, Jardim São Caetano, Santo Antônio, Cerâmica, Centro, Fundação e Prosperidade, a gente tinha que fazer um trabalho muito intenso na área de combate à enchente. E eu trabalho muito isso, eu acompanho muito isso. Eu estou muito feliz com o piscinão que está sendo construído no bairro da Fundação e com o piscinão Jabuticabal, que eu acho que essas 2 obras vão minimizar esse problema de enchente em 95% na nossa cidade. Zerar, isso é humanamente impossível, você não tem controle sobre a natureza. Mas que eu reputo que é um trabalho que eu acompanho há mais de 20 anos e nós evoluímos muito. E depois da entrega, até o ano que vem, dessas 2 belíssimas obras, eu vou ter esse desafio, vamos chamar assim, como homem público, de não vencido, mas quase vencido essa coisa que incomoda muito a nossa cidade. E agora o outro desafio é a gente resolver o assunto tarifa zero. O que está acontecendo, pessoal? Tarifa zero é uma indicação minha, projeto excepcional. Só que a gente está tendo um investimento anual de 50 milhões do dinheiro público nosso, da nossa cidade, de todos vocês, da família de vocês, mas quem está mais usando é o povo de fora. E a gente precisa achar esse equilíbrio, porque quem usa muito o ônibus de transporte coletivo da nossa cidade não está muito feliz com essa desigualdade que está acontecendo. É um desafio. O programa é maravilhoso. Somos a 5ª cidade do país que damos esse benefício 100% gratuito, mas está tendo aí uma confusão e o nosso povo está se sentindo preterido. Nós vamos ter que achar esse equilíbrio, tá? Sim. A gente pesquisa também que você já foi líder de governo. Fui líder 4 vezes. Já posso pedir música no Fantástico. Já pode pedir música. Conta um pouco pra gente como que é ser líder, o que é, né? Qual a diferença? A liderança, primeiro já começa por uma escolha pessoal. O prefeito, ele escolhe um para falar em nome do seu governo, para conduzir as atitudes e os projetos do seu governo. Então, quando você é escolhido, como eu fui pelo prefeito Tortorella, eu fui pelo prefeito Aulíquio, depois pelo Aulíquio novamente, depois pelo Tite Campanella, eu me sinto honrado, porque eles identificam que eu tenho eu sou um político um pouco diferenciado. Agora, é uma responsabilidade muito grande, porque na ausência do prefeito, quem fala é o líder do seu governo. E aí você tem que estar, primeiro, em sintonia com ele e com a cidade. E segundo, você não pode errar. Porque o seu erro você complica aquele que não errou, que é exatamente o prefeito que te escolheu. Então é uma honra e uma grande confiança, uma honra e um grande orgulho. E ele identificar que eu sou preparado para exercer essa função. Poxa, que bacana, né? Que bacana. Líder, nasce muito poucos no mundo. E se eu sou escolhido para ser um líder, eu estou nesse seleto grupo, né? De pessoas. Mais importante, né? Muito, muito.
Então, você tem algum plano para ampliar a área verdes ou em questão de aumento ou melhora da reciclagem? Olha, eu sou. Esse vai ser a sua pergunta. Opa, não tem problema. Eu sou fundador do PEN, Partido Ecológico Nacional, que quando ele nasceu exatamente para desenvolver e cuidar do meio ambiente da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Eu sou fundador. E a área do meio ambiente em São Caetano, a gente tem muito ainda a fazer, tanto na coleta, na reciclagem, quanto na preservação e ampliação. Por exemplo, quando a gente apoia um parque, eu fui o idealizador, junto com o prefeito Aurico, do Parque Kennedy. E ali você vê que foi plantado, o plantio que foi feito ali, ele ainda não mostrou a sua cara, mas vai mostrar, e vai ficar muito lindo. Vai ficar muito lindo. É um trabalho que você começa hoje e ele vem com resultado ao longo do tempo, tá certo? Mas eu tenho um olhar e eu estou pedindo ao prefeito que ele faça o plantio de mais 5.000 mudas de árvore no nosso município. E também apresentei um projeto que cada morador da nossa cidade que construa a sua piscina de armazenamento de água para reuso, ele tenha um desconto no IPTU. Ele ganha um prêmio por isso. Ganha uma recompensa, sim. Colaboração. E a água não pode faltar, porque se faltar, Já é. a gente, né? Mas é algumas coisas que a gente atua, mas eu acabei de falar do Parque Kennedy, acabei de falar do projeto que a gente cria, o sistema de armazenamento nas residências e nas edificações comerciais e residenciais, e que você daria um desconto no IPTU, tá certo? Olhando o meio ambiente. E a plantio de mais 5.000 novas mudas de árvore dentro do nosso município. E as vielas verdes. Acho que nós temos que valorizar isso. São Caetano tem muitas vielas. Só que você vê que elas não têm a alegoria. E a gente pode trabalhar isso fazendo também, fora a parte pintura, você pode fazer plantio. E eu denominei como vielas verdes, tá? Então, Miguel, tem muita coisa. O meio ambiente é um assunto que fala de vida, que respira. Então não dá para ficar. Que ajuda bastante o município. E a criação dos ecopontos, né? São Paulo tem isso muito bem. A gente vai criar pelo menos 2 ecopontos em São Caetano, porque você sai da tua casa, você quer jogar o lixo em algum lugar, você não quer esperar a coleta passar. Aí você sabe que ali tem um ecoponto, você deixa ali e depois nós recolhemos, tá certo? Eu pedi 4 locais, mas se a gente conquistar 2, eu já avanço bem nessa área, né? Sim, é bom. E assim, para encerrar, você tem alguma coisa para você falar, que você queira compartilhar com vocês? Primeiro, gratidão a vocês. Segundo, pelo convite. Terceiro, parabenizá-los. Vocês são diferenciados. E pessoas diferentes, lá na frente a gente vai identificá-las com muito sucesso. Essa criação aqui, esse respeito que vocês têm com a gente, o convite, o olhar que a comunicação bem feita é o caminho para uma sociedade melhorar sempre. Parabéns por essa iniciativa, que ela seja multiplicada por outros alunos e por outras escolas. Sensacional. E pedir ao povo de São Caetano, através do podcast, OscarCast, né, que confie na gente. Nós sabemos o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso povo. E eu, com uma experiência vasta que eu tenho, vou trabalhar sempre no sentido da gente melhorar cada dia mais a nossa cidade, em todo sentido, né? Porque a gente fala de saúde, educação, segurança, meio ambiente, desenvolvimento econômico, mas a mensagem é que vocês confiem que o caminho está certinho. A gente que agradece por você vir aqui participar do nosso podcast, nosso projeto. A gente só ajuda o nosso professor, né? A gente gosta muito de fazer isso. E é isso. Olha, quem agradece sou eu. Parabenizo mais uma vez. E já que vocês identificam o professor
de uma forma respeitosa. Sim. Tenho sempre o professor como um grande amigo de vocês, porque ele quer o bem de vocês, tá bom? E também a gente vai falar das nossas redes sociais, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. E a gente vai colocar o arroba do Gilberto Costa também para vocês acompanharem ele lá. E é isso, gente. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus.